Boa noite, amigos, amigas. Estamos aqui nessa sexta-feira, 8 de maio, iniciando mais uma live do Dino. E nosso tema de hoje é mulheres, direitos e violência em tempos de pandemia. Escutando aqui a música de Ana Canhas, Respeita, né, que vem tratar na sua letra muito do tema que a gente vai discutir hoje aqui, com a nossa convidada Silmara Conchão, que nós estamos aguardando iniciar aqui a live conosco. Dentro de instantes ela vai estar dividindo aqui a tela comigo. Quero saudar aí a participação de todas e todos em mais essa live, essa ferramenta importante nesse momento de distanciamento social, nesse momento que nós estamos aí encontrando dificuldades para encontrar com as pessoas, encontrar com os amigos, conversar sobre os mais diferentes temas, né? E toda sexta-feira, então, tem sido esse nosso encontro aqui através das redes sociais e conversando aí, tratando sobre diversos assuntos aí importantes dessa cena política, cultural, social que estamos vivendo, e sempre com um convidado, uma convidada aí bastante importante para a nossa discussão. Guardando aqui, então, a chegada da Silmara Conchão. E falo da importância desse tema em tempos de pandemia, né, em tempos de distanciamento social, em tempos tão ambíguos como esse, né, tempos aí de aumento de violação dos direitos, né, aumento das dificuldades que nós temos como trabalhadores, como povo brasileiro. E assuntos que vão nos trazendo aí os mais diversos desafios a serem enfrentados, né? Quero saudar aqui já a chegada do Carlos Loto, que já nos está dando uma boa noite aqui, dizendo que está gostando do nosso tema de escolha aqui, a Ana Canhas, né? Respeita, e vamos respeitar as minas, né? Como diz a Ana Canhas, e vamos então tratar desse tema que é muito importante para todos nós, que é uma luta em torno do direito das mulheres, pela conquista dos direitos, uma luta histórica das mulheres pela conquista dos seus direitos, e como toda luta histórica, né, contra a opressão, ela tem altos e baixos, ela tem momentos de avanços, momentos de retrocessos, se avança, né, se retrocede, enfim, nós vamos falar um pouco disso também. Não só dos desafios, das dificuldades, mas evidentemente das conquistas, né, que as mulheres ao longo desse tempo, ao longo da história, elas foram conquistando, né. Enquanto a Silmara não chega aqui, a gente vai ouvindo mais um pouco da Ana Canhas. Fala toda errada que nada constrói constrangimento, impedimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento, a covardia no momento quando ele levanta a mão. Meu corpo, minha lei, tô por aí, mas não tô à toa. Respeita as mina, porra. Diversão é um conceito diferente onde todas as partes envolvidas consentem. O silêncio é um grito de socorro escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. Agora sim eu consegui mandar o link de acesso para a Silmara. Eu me enrosquei aqui nessa ferramenta, mas agora eu consegui mandar o link para ela. Aguardando instantes a Silmara chegar na nossa conversa, mas o erro aqui foi meu. Eu acabei me enroscando na hora de encaminhar o link de acesso aqui, mas a Silmara já vai chegar. É que eu fui levado aqui pelo som da Ana Canhas e me deixei embalar e perdi um pouco a concentração aqui, mas tudo bem. Silmara já vai chegando.
para brilhantar essa conversa nossa aqui, para nos brindar com toda a sua experiência, né, a sua luta nesse desafio histórico aí de conquista de direitos das mulheres, né? Boa noite, Davi Trombelli, vai chegando. Boa noite, Neto de Oliveira. Boa noite, Alê Anselmi, guerreira também da luta das mulheres aí, parte dessas conquistas, né? A Cristina Taide também, outra guerreira também nessa luta importante, né? Nós vamos aguardando aqui a chegada, então, da nossa convidada Silmara e vamos saudando quem já vai participando conosco aqui dessa nossa conversa de hoje. Carlos Loto, como eu já citei, a Rita de Cássia chegando também, boa noite, Rita. Outras tantas amigas, amigos, companheiras e companheiros aí de luta, de caminhada. Estou com um pequeno problema com o link. Aqui eu vou encaminhar novamente o link para Silmara. Acho que agora deu. Acho que agora está entrando. Estou vendo aqui que tem um link de acesso. Silmara me ouve? Boa noite, Silmara. Consegue me ouvir? Boa noite, Silmara. Acho que já te vejo aqui na tela. Vou entrar com você na tela aqui. Boa noite, Silmara. Boa noite. Agora deu certo. Ufa. Boa noite. Agora sim. Desculpa, agora... eu me enrosquei na hora de mandar o link e eu acabei, na hora de copiar e colar o link e te encaminhar, eu acabei me enroscando aqui. Eu falei que eu fiquei embalado na música da Ana Canhas que eu coloquei aqui e acabei me embalando na música e perdi um pouco o bonde aqui, mas tudo bem, Silmara, desculpa. Legal. Imagina. Eu sou enroscada por natureza. Não, eu também não domino muito bem eu não domino muito bem essas redes aqui não, mas a gente vai lá. Então, muito boa noite, Silmara. Já tem alguns amigos e amigas participando conosco aqui, companheiras e companheiros de luta. E queria te saudar a sua participação, agradecer muito a sua participação conosco nessa nossa conversa, nessa nossa live, né? E como não podia ser diferente, acho que para um tema como esse, ninguém melhor que você, Silmara, que a gente conhece aí o trabalho que você faz, as lutas que você já travou e vem travando, né, na questão das mulheres, na conquista por direitos, né? E nós, então, queremos te receber com muito carinho, assim, com muita alegria nessa nossa conversa. A Silmara, que é socióloga, é professora universitária, companheira nossa de lutas no Partido dos Trabalhadores, também ex-secretária de Políticas para as Mulheres aqui de Santo André. Silmara que tem um trabalho aí, uma luta muito importante. E nesse tema que nós colocamos hoje, uma escolha importante do grupo que tem organizado as nossas lives aqui nessa pré-campanha, né? Eu acho que é um tema que é fundamental para a gente conversar, para a gente encontrar caminhos, né? E por isso, então, a presença da Silmara aqui com a gente vai nos alegrar bastante e contribuir muito, né, para a gente encontrar novos caminhos de luta e para enfrentar os desafios que se impõem pela frente. Silmara, então, mais uma vez, muito boa noite, a palavra é sua. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho, os seus desafios, né, de sempre. E, bom, tá com a palavra, Silmara. Muito boa noite. Obrigada, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para mim foi assim, foi um convite que eu aceitei de bate-pronto quando o Ailton me ligou, porque assim eu estou acompanhando o movimento que vocês estão fazendo e assim eu fico muito feliz, né, de vocês terem me convidado, de poder colaborar, né, e fortalecer aí, né, botar um
ingrediente aí no processo aí que vocês estão também na batalha, né? E para enfrentar, como você falou, os nossos desafios, né? Então, ó, Carlos, boa noite, Carlos, amigão nosso. Legal. Então, Marcelo, a última vez que eu te encontrei foi no trem, né? Verdade, foi no trem, um encontro muito legal no trem, um bate-papo que a gente conseguiu travar, é verdade, a última vez que nos encontramos. Foi. E aí, assim, é sempre bom esses encontros, né? Então, parabéns pela atitude, né? Pela ideia de vocês fazerem esse programa. Vocês têm feito com frequência, eu sei. Têm convidado pessoas importantíssimas para falar sobre temas emergentes, né? Na política e na cidadania. E então, assim, eu estou muito feliz de estar com vocês, né? Sobre o meu trabalho, né? Eu sou professora da Faculdade de Medicina do ABC e continuo no meu ativismo, né? Em defesa dos direitos humanos, direitos das mulheres. E na faculdade é uma possibilidade também muito grande, na sala de aula, da gente compartilhar, né? A partir, né, de conceitos teóricos, né? A gente analisar e entender um pouco melhor o contexto que a gente está vivendo hoje, né? Que acho que é bem importante a gente imaginar que há um ano atrás, né? Há exatamente um ano atrás, nós estávamos nos organizando para participar lá na Paulista do Tsunami da Educação, né? Que era aquele movimento importante que juntou os estudantes do ensino médio, juntou os professores, né? Que era para dizer para toda a sociedade a importância da política, né, de uma educação para todos e com qualidade, e contra o governo Bolsonaro, né, que era uma preocupação muito grande da gente, enquanto cidadãos e cidadãs, da gente enquanto movimento social, partidos, né, enfrentar aquele desafio que estava diante da gente, né, e a gente não pode deixar de lembrar, porque foi depois do Ele Não, né? Eu estou até aqui com uma... em homenagem ao ato do Ele Não, depois do Ele Não, o movimento que eu vi mais forte, o movimento que eu vi grandioso e emocionante foi esse, né? Do Tsunami da Educação, em 15 de maio do ano passado. E mal a gente sabia, né, Marcelo? Mal a gente sabia que a gente ia virar o ano... Verdade. E a nossa condição, né? Então, a crise, né, de verdade, se a gente for analisar, né, a crise, né, ela não é do coronavírus, a crise é do capitalismo, né, que é avassalador, e que está aí, né, mostrando para a gente que é o limite onde essa política neoliberal nadou livremente aí, decidiu sobre nossas vidas e nadou livremente aí no poço da riqueza, né? Explorando, né, o trabalho da nossa população e só levando vantagem, né? Então, são alguns momentos que me faz refletir muito, inclusive o nosso tema de hoje, né, que é da violência contra a mulher, e o quanto a gente precisa ser resiliente para só de raiva não desistir da luta. Né? Então, é um pouco isso que eu penso. Até dentro da nossa casa, que isso é um privilégio, a gente poder fazer o isolamento é um privilégio, né? A gente poder fazer a luta. A gente está aqui, mas a gente está utilizando a arma que a gente tem, que é discutir, debater, fortalecer a consciência, fazer as pessoas pensarem, porque o que nos é passado... nós somos enganados o tempo todo pela mídia comercial, que não mostra a realidade, não mostra de fato o que está acontecendo, nem no nosso passado histórico e nem no presente. E isso é perverso, isso é manipulador, e é assim que esse governo populista, né, consegue, ridículo, não é nem à beira do ridículo, populista e ridículo, consegue ganhar. É dessa forma que eles conseguem ganhar. Né, numa sociedade empobreciada e que não consegue fazer uma leitura de mundo, né? Então, por isso que é bom a gente estar aqui para tentar também dar essa chacoalhada para o pessoal que está participando sair pensando, não precisa concordar, achar bonito, mas sai pensando, né, sobre o que a gente está colocando aqui.
É isso, eu acho que é verdade. O que você coloca, acho que esse papel nosso é muito importante, né? Eu acho que também de provocar, né, essa reflexão diante desse desafio todo que se impõe, né? Como eu achei interessante o que você falou, e é verdade, essa questão de que essa crise toda em que nós estamos vivendo hoje, ela não é necessariamente uma crise do coronavírus, né? Ela é uma crise do capitalismo, como você coloca, né? É uma crise do modelo econômico, social, político, né? Que oprime o povo, seja no Brasil, em tantos outros países, né? E que vai aos poucos não, acho que vai cada vez mais, a cada dia se mostrando aí insustentável, né? Algo que a crise do coronavírus, evidente que a crise da pandemia, da Covid-19, ela acabou agravando, né? Ela acabou demonstrando e trazendo à tona muitos desses, daquela dificuldade que o povo já vive, né? Dos desafios que nós já enfrentamos, né? Em todas as áreas, seja no trabalho, nós estamos vendo aí a cada dia, qual é a saída do modelo neoliberal? A saída que nós estamos vendo. Então, precisa dinheiro para combater a crise do coronavírus, então vamos tirar dinheiro dos trabalhadores, é um absurdo, né? Nós precisamos taxar as fortunas, as riquezas que no Brasil são absurdas, elas são obscenas, né? É um país tão desigual, né? Um país que oprime tanto, principalmente os mais pobres, né? Então essa crise ela acaba aí desnudando ainda mais toda a dificuldade que o povo já vive. E no caso particular das mulheres, evidentemente, já é um desafio grande, por exemplo, as mulheres enfrentar esse modelo opressor, né, esse modelo que foi se construindo aí historicamente ao longo de décadas, de séculos até, e é um desafio enorme, que muitas conquistas foram obtidas, evidentemente, nessa luta histórica das mulheres, porém houve muitos momentos, se nós formos olhar a história, em que muitos retrocessos também ocorreram, né? Nesse momento em particular, essa onda esmagadora, aí, conservadora, obscurantista, né, fundamentalista que se coloca, aliado ao governo, um governo fascista, né, um modelo neoliberal, acabam agravando ainda mais todos os problemas do povo, principalmente a luta das mulheres pela conquista dos seus direitos. E, Silmara, eu gostaria então de perguntar, nesse momento, por exemplo, como fica, né, a luta pelos direitos e pelas políticas para as mulheres? Você foi secretária de políticas para as mulheres aqui na cidade de Santo André. Muito se avançou, evidente que muito havia por ser feito ainda, né? Não há como você, numa gestão, resolver todos os problemas que existem há tanto tempo, né? Mas queria que você nos situasse um pouco, não só em Santo André, mas também de uma forma global, como é que se coloca hoje esse desafio das políticas para as mulheres no cenário em que nós vivemos. Tá. Antes de eu comentar um pouco, de eu falar, né, da nossa experiência na secretaria, a pandemia, né, Marcela, como você disse, de verdade ela desnudou, né? Ela fez assim, ela descortinou, né, essa política que você está colocando neoliberal, né, que defende o Estado forte para os ricos. Ela desnudou a desigualdade de classe, ela desnudou a violência contra a mulher, né? A gente está vendo aí o aumento, e o nosso tema é esse, mas a gente sabe, né, como funil, a gente vai afunilando o assunto até chegar, né? Porque, assim, a violência, eu vejo a violência contra a mulher, ela não está desfocada desse projeto político de sociedade, entendeu? Ela não está deslocada do projeto político de sociedade. Então, mudar a cultura patriarcal é um grande desafio, né? Do movimento de mulheres, do movimento feminista e dos governos que ouviu os movimentos e absorveu a importância desses organismos de política para as mulheres no executivo, né? Então, do outro lado, os governos que assumem e não dão importância para isso, defendem as políticas universais, mas não estão preocupados com as políticas de ações afirmativas, que vai atender às necessidades específicas da nossa população, porque a gente vive numa sociedade tão desigual, né, e as pessoas, com essa desigualdade de oportunidades, e todo o arcabouço do preconceito e da discriminação, né, contra as mulheres, contra a nossa população negra, contra a nossa comunidade LGBT, coloca as pessoas em situação de vulnerabilidade, como você disse mesmo, maior. A pandemia já é ruim para o mundo. Fica mais difícil ainda
para essa população que já sofre, além de toda essa desigualdade social, né, o arcabouço que vem para cima da sobreposição das discriminações, né, que é racial, de gênero, LGBT. Então, para essa população, a situação se agrava ainda mais, como você mesmo falou, né? Pelo fato de ser mulher, de ser pobre, de ser negro, de ser quilombola, de ser indígena, enfim. Então, está ruim, está difícil, se os lares, né? Se a gente está vivendo as dificuldades no isolamento, estamos nos sentindo, às vezes, aprisionados, né? De verdade, é o nosso espaço de proteção, numa política de um país que não tem uma política de moradia digna, né? Que não gastou-se nada, não saiu nada do governo federal para a política de moradia em 2019. É só ver lá na Auditoria Cidadã, você vê a porcentagem que saiu do governo federal para a política de habitação. É zero. Então, e como que a gente vai falar simplesmente fique em casa? Continuaremos a falar, mas a lei de sobrevivência, ela tem colocado as pessoas nessa situação de extrema vulnerabilidade, né? Isso é muito bom para essa política, para essa necropolítica, né? Que a gente vê aí, que já deu o recado, que não está preocupado com a vida das pessoas. Já deu o seu recado, né? O Bolsonaro já deu o seu recado, seus aliados, já deu o seu recado, né? Então, a violência... E aí, quem está em casa, né? A pandemia joga luz no espaço privado, joga luz no espaço doméstico. Quem está em casa, as mulheres estão vivendo verdadeira rotina de cárcere, né? E escravidão. Porque se elas já trabalhavam 10 horas semanais a mais que os homens por semana, dados da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, agora esse acúmulo de trabalho triplicou com a pandemia, certo? Por quê? Porque essa cultura patriarcal que eu estou falando, que nós não vencemos, essa cultura patriarcal que eu estou falando, que nós não vencemos, ela é perversa, porque ela coloca a expectativa dela, né? É o homem enquanto dono da história, do sonho, do poder, das decisões, de modo geral, né? E as mulheres, né? As mulheres são idealizadas, né? Na sua maternidade, na sua delicadeza, na sua obediência, né? Na sua sexualização. E o trabalho doméstico é um determinante social, é uma construção social imposta para o papel das mulheres. O trabalho doméstico não remunerado, que é o que a gente pode chamar isso também de escravidão, né? Então, os homens, né? A virilidade, a força e a coragem aprisiona os homens nesse campo, e isso também é perverso com os homens, né? Porque aprisiona os homens em comportamentos determinados socialmente, como sendo o ideal de masculinidade. E você chora, não chora, Marcelo? Essa opressão, como você diz, né, ela oprime a sociedade como um todo, né? Eu, como homem, tenho 2 filhos homens também, né? Eu vejo também o mundo que eles vão aí, a sociedade que eles estão herdando, né, cada vez mais também opressora nesse sentido. Sim. Então, essa sociedade patriarcal, né, ou androcêntrica que a gente fala, ela vai formando esses 2 mundos, o mundo masculino versus o mundo feminino. E eles não deveriam ser opostos. Só que a gente se desenvolve em oposição. É o masculino versus feminino. Tanto que a Damares, né, com aquelas argumentações absurdas, né, que é difícil até, né, da gente comentar, por conta... mas é um discurso que pega uma parcela da nossa sociedade conservadora. Pega, quando ela fala o mundo rosa e o mundo azul, né? Mas as pessoas pouco sabem que essa divisão sexista é o que vai resultar na violência contra a mulher. Então, se as mulheres, fora da pandemia, vivem a violência contra a mulher, o feminicídio, quando interrompe os relacionamentos, né? Porque é quando ela diz basta, é quando ela diz não. Eles não estão acostumados, muitos homens não estão acostumados a ouvir um não. E nós, as mulheres, não estamos acostumadas também a dizer não. Mas quando a gente cria coragem a dizer não, né? Até porque nossa educação era para satisfazer o desejo do outro, né? Essa é a nossa educação. Mas quando a gente chega no limite e diz não, eles parecem que entendem um talvez, né?
E aí, quando eles sentem que o não é não, aí eles, olha o que o machismo faz com vocês, com os homens, se tornam assassinos, potenciais assassinos, né? E isso é uma construção social que faz as mulheres, né, dessa forma se desenvolverem nessa sociedade patriarcal e os homens dessa. Então, aprisiona os homens e maltrata e mata as mulheres. Então, é discutir isso que a gente está falando. Então, para a gente entender o mecanismo da violência contra a mulher, antes de rotular a relação, antes de julgar moralmente essa mulher, a gente precisa analisar esse contexto social, certo? Então, e na pandemia, o que está acontecendo? Né? Nesse ambiente de isolamento, as pessoas estão ficando mais, né, horas em casa, o lar, né, nessa história toda, ele não é um lugar mais seguro para as mulheres, para as meninas. Aumentou a violência para as mulheres, para as meninas e adolescentes e para os idosos. Os dados são de São Paulo, do estado de São Paulo, das delegacias estaduais do estado de São Paulo. Tem uma delegacia de Santo Amaro que é possível ver os dados das mulheres, a violência contra a mulher aumentou 77% nesse período. 77%. Né? Das meninas e adolescentes aumentou também no quesito do abuso sexual. E dos idosos, do abuso físico, dos maus tratos físicos. Então, veja como o lar, como ambiente, o lar docilar não é o lugar mais seguro para as mulheres, crianças, adolescentes, idosos. Por que eu estou falando isso, né? Por quê? Porque a gente apanhou muito, Marcelo, e você acompanhou, porque você é companheiro nosso. Você acompanhou, nós apanhamos muito quando nós entramos contra projetos de lei que estava para ser instituído em nosso país, da escola sem partido, ideologia de gênero. Nós apanhamos demais, porque era um projeto que vinha, né, como uma censura, né, para cima de nós, professores, professoras, e uma perseguição, no caso, se a gente levasse para a sala de aula as discussões sobre isso que a gente está falando, sobre exatamente isso que a gente está falando, sobre relações de gênero, sobre sexualidade, educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos, e nos argumentos mais mentirosos, né? Onde eles contavam com uma propriedade e conseguiam convencer pessoas que não tinham aprofundamento no tema. Eles eram tão perspicazes nesse aspecto que convenciam as pessoas a acreditar que nós somos antifamília, que nós defendemos a sexualização precoce na escola, né? E que nós estaríamos fazendo a doutrina gay nas salas de aula, né? E de verdade nós estamos clamando o direito, né, da escola como espaço de debate, como espaço de pluralidade, a educação para a cidadania e autonomia das pessoas, né? E o direito das pessoas serem o que elas são, inalienável, ser o que elas são. E ponto final, nem mais, nem menos para ninguém. Essa guerra é por justiça social, né? É uma guerra, né? E que a gente não pode abaixar as nossas armas, que uma delas é isso aqui que a gente está fazendo agora. E tem um monte de gente linda aqui falando com a gente. Você está vendo que tem um monte de gente linda? Tem bastante gente que já foi também, vai entrando aqui, já está acompanhando, né? O Fernando, a Ana Paula Freitas, Márcia Garcia, nossa companheira de lutas aí também, de tantas guerreiras aí, de tantas lutas também. Outra guerreira também, a Adna Wenzel também, a Fátima, enfim, ó, tem a Ariana, nossa companheira de São Bernardo, a Ariana Hunstein também aí participando da nossa. A Ariana que também tem aí uma batalha para enfrentar em São Bernardo também, nossa companheira da articulação de esquerda, pré-candidata também em São Bernardo do Campo, um beijão, Ariana. Enfim, é isso mesmo, acho que você disse, Omar, acho que essa questão eles tentam nos intimidar, né, mas a gente vai encontrando meios, a gente vai encontrando caminhos, um deles, de verdade, é esse aqui, né, mesmo confinados dentro de casa, a gente consegue aí passar a nossa mensagem, trocar experiências, trocar as nossas impressões, né, fortalecer aí os nossos desafios, nossos compromissos de luta, né, e de fato, né, eu acho que toda essa cultura que você colocou, né, muito bem, essa cultura opressora, machista, patriarcal,
e que ela foi, de alguma forma, gestando esse ambiente que nós estamos hoje. Por exemplo, a Adina coloca isso na pergunta dela, né? Depois de décadas de avanço das ideias feministas, como você vê essa reação do machismo na cultura da violência? Como se gestou isso? Né? E eu acho que foi se gestando ao longo dessa cultura que nós vivemos, né? Ou seja, o bolsonarismo ele não nasceu por geração espontânea, ele não surgiu da noite para o dia, ele foi sendo construído, né? Ele estava ali culto e foi sendo gestado, e, enfim, como sempre essas políticas conservadoras, né, esses ambientes conservadores, em algum momento eles surgem, né? Então acho que é um pouco esse momento que nós estamos vivendo, né? A Ariana também nos coloca, né, tema importante, né, fundamental para a educação, debate desde a escola. E aí também queria ouvir um pouco de você, a sua experiência também como professora universitária, como é que você vê as nossas universitárias, a nossa juventude de uma forma geral. Você tem um trabalho, você é professora universitária, você está na academia, mas você também preza muito pela extensão universitária, que eu sei. Você tem um trabalho com a comunidade, você está inserida no meio social. Também queria saber como é que você, por exemplo, vê, diante desse desafio que nós temos hoje, a nossa juventude, né? Como é que hoje as meninas estão se preparando para essa luta pela conquista de direitos, né? Como é que você sente esse momento da juventude nesse cenário atual? Isso me anima muito. Isso é um ponto que eu avalio com muito otimismo, Marcelo. Eu tenho no primeiro semestre em torno de 400 alunos de todos os cursos que eu dou aula no primeiro semestre. No segundo, reduz bastante, mas no primeiro, como eu sou da sociologia e antropologia, eu sou da cadeia básica, então eu perpasso por todos os cursos, quase todos. Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar, né, não na a sociologia clássica, mas assim, a sociologia e antropologia aplicada à saúde. Então, eu trabalho com eles os determinantes sociais de saúde, que são questões da sociedade que faz mal para a vida das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu discuto a questão das desigualdades sociais, das desigualdades de classe, das desigualdades raciais e das desigualdades de gênero. Então, essa discussão que nós fazemos aqui, estamos fazendo aqui, nós fazemos lá. E é o que a Cris está falando aqui, ó, mas o governo reproduz mais violência? Com certeza. Nós estamos num momento tão delicado, onde lá em Brasília, as maiores autoridades do nosso país, né, que estão no comando do país hoje, eles perpetuam a violência contra a mulher quando eles brincam, né, quando eles fazem aquelas piadas sexistas, quando eles perdem a paciência e agridem publicamente, né, as mulheres na política, jornalistas. E se a gente for pensar, isso é tão forte, é a banalização da violência. Eles mandam recado o tempo todo para a nossa sociedade, banalizando, né, essa desigualdade entre homens e mulheres. E me faz lembrar o Tchau Querida, Cris, você me fez lembrar o Tchau Querida. Em 2016, essa ala que hoje está no poder, o Tchau Querida ficou muito forte na nossa concepção, na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. Aquilo era um recado para todas nós, Cris. Aquilo era um recado para todas nós. Aqui não é lugar para vocês, não. E hoje a gente vê, né, os homens brancos engravatados decidindo sobre a nossa vida, né? E é importante, quando eu discuto determinantes sociais de saúde com os meus alunos, é importante, eu não consigo desconectar do contexto. Eu não consigo tirar do contexto. Então, se eu for discutir o conceito, né, de preconceito, de direitos civis, a compreensão deles, a importância do SUS, a importância da Constituição, né, esse sexismo e racismo que faz tanto mal para a saúde das pessoas, não dá para desconectar com o momento que a gente está vivendo, político e histórico, vai ficar na história. Né? Então, as minhas aulas são muito quentes e são muito debatidas, né? E eu tenho a maior esperança, respondendo no início da sua pergunta, porque eu estou sentindo que a juventude está interessada, está buscando, está enxergando o SUS de uma maneira importante. Eu estou sentindo que eles estão conseguindo refletir a responsabilidade social de estar numa área tão importante que é a área da saúde, né? Ou se eles seguirem a área da educação acadêmica, né? São áreas fundamentais que
a gente vê essa política, né, neofascista desmontar. Eles não estão preocupados em investir em educação, em saúde, em cidadania, né? Então, eu estou dizendo, refletindo, puxando os meus alunos para essa reflexão, né? E levo números, viu, o Marcelo? Levo números, que eu falo assim, olha, o que eu estou falando não está baseado no nada, no senso comum, né? Que nem a Marilena Chauí diz, o senso comum que se cristaliza como verdade. Esse é um perigo da nossa sociedade. Né? Então, eu levo números epidemiológicos para eles verem o racismo nas diversas áreas da nossa sociedade, para eles verem o feminicídio, o que isso implica na vida das mulheres brancas, na vida das mulheres negras, para eles verem os dados, LGBTfobia, né? A mortalidade dentro da nossa comunidade, né? LGBT, isso é muito perverso e a gente precisa mostrar. Isso é educação, isso é consciência. Sem consciência, a gente não tem mudança. E é isso que eles querem, né? Que a gente siga encabrestado. Aí não tem mudança, a gente continua acreditando neles, né? Verdade, acho que essa questão que você coloca, né, é interessante, né, como você fala, é importante que você nos traga essa impressão sua de dentro da universidade, e também com os jovens, também na periferia, o que você tem contato em alguns projetos, né. Não falei da extensão, mas tudo bem. E é bacana isso porque, assim, acho que trazer essas impressões nos dão esperança num momento muito complicado como o que nós vivemos, né? Porque o que eles querem justamente é isso. O que esses conservadores que estão no governo hoje, esses fascistas que estão no poder, eles querem justamente isso, se impor. Uma das principais ferramentas que eles têm é se impor pelo medo, né? Pela desconstrução, como você colocou, desconstruir as políticas de educação, as conquistas sociais, né? Eles têm horror à ciência, a tudo que diz respeito à educação, à cultura, né? A tudo isso. Para eles eles têm horror a isso tudo, né? E quando nós então trabalhamos essa questão da cultura, da educação, da conscientização das pessoas, né? Eles evidentemente vêm para cima de nós com todas as suas garras, com todas as suas ferramentas, né? É interessante, por exemplo, a gente perceber como esse governo que está aí é um governo de homens velhos, brancos, né? Você não vê mulheres praticamente, uma ou outra que acabam estando muito ligadas a esse modelo também. Você não vê jovens, você não, ou seja, é um governo de homens brancos, velhos, né? Que estão nesse modelo de opressão aí há séculos, né? E a Fátima, inclusive, aqui nos coloca, eu coloquei a Fátima dos Santos, aqui, nossa companheira também da OMM, ele fala da questão de vídeos, né, que elas estão fazendo grupo com as mulheres, nos contatos de emergência. É uma coisa que a gente vai tratar aqui legal, que eu gostaria que daqui a pouco você falasse, como é que também está essa questão, por exemplo, da comunicação, né, com os grupos. Né? Eu queria saudar aqui a presença do nosso companheiro, aí, o João Batista Dentinho também, aí um guerreiro nosso de lutas, né, da Maria Inês Vilalva também, a Maria Inês que tem um trabalho importante social, um trabalho na cidade aí muito, muito grande também, com as entidades sociais. O Ailton também nos coloca a questão, companheiro aí do Plano Municipal de Educação em Santo André, né? Acabamos nos dobrando ao senso comum conservador e aos reaças, né? Impuseram aí a proibição da discussão de gênero na escola. Você não acha que é hora da gente retirar os artigos na lei que definiram isso, né? Evidente, né? Acho que é uma questão importante que o Ailton coloca, né? Com certeza, até porque se a gente for lembrar, né? Agora, né, Ailton, no último período, o que aconteceu? O STF, né, aprovou por unanimidade acabar com essa história no nosso país, né? Era uma cidade que conseguiu aprovar, isso foi parar no STF, e o STF acabou colocando a inconstitucionalidade desse projeto de escola sem partido, né? E a gente teve outra batalha aqui, né, travada aqui recentemente na Câmara, né? Quando, eu nem vou citar o nome de vereador que fez isso, porque assim... Alô? Acho que deu uma queda aqui. Oi. É o fundamentalismo, né? Que a gente chama de fundamentalismo, que se une, né? Foi uma queda de sinal aqui. Opa. Tem a ver comigo? Não. Eita, eu sumi? Eu acho que foi uma queda de sinal. Você me ouve aí, Simona? Eu ouço e te vejo. Você não me ouve? Agora sim, agora eu tô conseguindo te ouvir e escutar. Acho que deu uma queda de sinal aqui, uma instabilidade, mas agora tá ok. Tá. Então, o vereador, né, que coloca esse projeto para tramitar na Câmara de Santo André, absurdamente, né? Agora há pouco tempo, né?
nós conseguimos lotar a Câmara, junto com os gabinetes dos nossos vereadores, né, petistas, nós conseguimos lotar a Câmara. A Beth esteve à frente, a nossa vereadora Beth Sirac esteve à frente, e nós estivemos juntos, né, dando aquele suporte, e para acompanhar a votação, de quem ia votar a favor desse projeto totalmente desconectado com a realidade. Porque, assim, quando eu falo, quando um autor de um projeto desse, que foi o Sargento Lobo, tem que falar assim, para as pessoas conhecerem, né? O mau caratismo de um político que engana, né, o seu rebanho, né? E as pessoas acreditam em tudo porque não tem essa consciência, né, de sociedade que a gente tem. Coloca um projeto desse para ser aprovado no município, que o nosso município tem muita importância, né? Nosso município já foi laboratório de gestão de políticas públicas eficazes, né? Já foi laboratório para o mundo dos prêmios que nós já obtivemos nas nossas gestões petistas aqui em Santo André. E aí a gente se vê diante de um projeto desse quase sendo aprovado no nosso município, ele querendo fazer história dentro desse absurdo que não condiz com essa realidade. A defesa que ele faz nesse projeto é a mesma coisa que defender o que nós vemos hoje. A violência e abuso sexual contra as mulheres, as crianças e os adolescentes. É a mesma coisa. Aquele projeto é igual à manutenção desse sistema de dominação que coloca as mulheres, crianças e adolescentes em situação de total vulnerabilidade enquanto objeto de desejo sexual dos homens, né? Então, sempre quando a gente discute isso, a gente para pensar que sempre tem alguém levando vantagem com isso, né? E o fundamentalismo que a gente fala, né? É o ódio, quando eles se unem, né? Políticos, setores religiosos enfim, eles se unem através do ódio para perpetrar uma luta contra os direitos humanos, né? E que a gente já conquistou isso, olha, em nível universal, mundial. Então, nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos fazer essa discussão, porque a gente não pode sentar. Se a gente sentar, a gente vai ter um desmonte ainda maior do que a gente está vendo, né? Então, a gente tem que ter essa aliança, é uma aliança, né, Marcelo? É uma aliança. E aí, por isso a importância, né, da gente pensar estratégias, né, eficientes, como foi as políticas para as mulheres, né? Eu acho que, assim, é muito difícil a gente driblar, né, essa sociedade conservadora, depende de vários aspectos de mudança para a gente ver outra realidade. Mas as políticas para as mulheres, né, fruto da luta do movimento de mulheres, foi muito importante, foram avanços importantíssimos, e nós marcamos a história. Santo André, que foi a primeira cidade a criar uma secretaria de política para as mulheres no Brasil, né? Naquela época, o Celso Daniel disse para o mundo inteiro, né? Estava dizendo assim, olha, a desigualdade entre homens e mulheres e a violência contra a mulher tem que ser objeto de ação governamental. Então, Santo André está criando uma assessoria dos direitos da mulher. E foi uma longa história de avanços e retrocessos. Avanços e retrocessos. Aí o Lula cria em 2003, né, em status de ministério, cria a Lei Maria da Penha, importantíssima, cria a lei do a Dilma, né, a lei do feminicídio, importantíssima, porque joga luz nessa realidade. E aí a gente vê tudo se desmontando, desde lá até Santo André, né? Então, são formas de gestar, de pensar e administrar políticas públicas que não inclui uma parcela da população que está à margem da sociedade, que está em situação de vulnerabilidade por ser o que são, perpetrada pelo poder. Por quê? Porque é legal. O verdadeiro machista. Quem é o verdadeiro machista, né? É o cara que tem consciência, né? Que se manter a cultura patriarcal, né? E sexista, vai mantê-lo numa situação de privilégio. Então, ele é esperto, ele vai defender a escola sem partido. É claro que ele vai defender, porque aquilo, de alguma forma, vai lhe conferir privilégios. Status, poder de decisão, privilégios relacionados a bens materiais, né? A ambição das pessoas cega as pessoas.
né? Como pode, né? A gente tem uma parcela pequena tão rica conviver com o drama que a gente está convivendo na pandemia, sabendo que as pessoas estão morrendo nas filas. Como pode conviver? Dormir tranquilo com isso. Mas a ambição cega. E a gente que vem desse país colonialista, a gente tem dificuldade quando a gente avança um pouquinho, a gente retrocede. Avança um pouquinho, retrocede. Mas, assim, e existe, assim, outras formas, né, de sustentar isso que eu estou falando, né? Como é a criminalização das drogas, a criminalização do aborto, a não demarcação das terras indígenas, né? O racismo, a LGBTfobia, são todas estratégias com respaldo moral desse fundamentalismo que a gente está falando aqui, né? Que decide a vida, o desenvolvimento, a forma de adoecer e de morrer das pessoas. As pessoas adoecem e morrem de forma desigual. Por conta de quê? Por conta de toda essa onda conservadora que a gente vive remando contra a maré. Avança um pouquinho, retrocede. Então, as políticas para as mulheres, elas tinham que se constituir como SUS, como política de nação, como política de Estado. Governos vêm, governos vão, e a gente está ali, ó, batendo nas políticas para as mulheres para que a gente não sofra esses retrocessos. Tanto da igualdade racial também, de direitos humanos também. Quando eu falo da mulher, não dá para falar uma democracia só incluindo as mulheres, né? Não dá para falar numa democracia. Então, quando eu falo da mulher, eu também estou trazendo junto a desigualdade racial, né? E a LGBTfobia. A gente precisa, sim, pensar nas desigualdades de classe, mas pensar nesses recortes, né? Como que isso interfere na cidadania das pessoas? Então, essa fala não pode ser descolada, porque falar de país e democracia é incluir esses segmentos que estão à margem da sociedade, como nós, a nossa comunidade negra, LGBT, né? E, enfim, e isso rebate muito na questão das oportunidades que a gente tem diante de nós. Eu acho que é um desafio imenso. Eu assim, eu até queria aproveitar algumas perguntas, algumas questões que nos foram colocadas aqui diante disso, Silmara, né? Por exemplo, no campo político, né? Você disse muito que é importante que nós tenhamos aí uma política de Estado, pensar de forma estratégica, né? Essa questão da luta pelos direitos das mulheres, né, as políticas para as mulheres, né? Se não for pensada de forma estratégica como ação de Estado mesmo, dificilmente a gente consegue avançar no sentido de estruturar essas políticas, né? Porque sempre que a gente consegue um avanço, né, elas são novamente derrubadas. Então, algumas perguntas vieram nesse sentido. Por exemplo, eu queria até elencar talvez uma com a outra, né? Se não me engano, a Cristina coloca, por exemplo, como é que um mandato pode trabalhar essa questão, né? Como é que o mandato parlamentar pode trabalhar essa questão, né? O Davi também pergunta, por exemplo, as eleições municipais estão aí, como reverter esse quadro, né? Como reverter esse quadro conservador, né, nas eleições municipais. Então, assim, dentro da política, o que eu queria ouvir assim, de você, por exemplo, um pouco da sua experiência, né? Nós temos uma grande dificuldade de que mulheres assumam o protagonismo na política, consigam assumir o protagonismo na política. Nós temos dificuldades de que as mulheres consigam chegar em postos de comando, em postos de... não só na política, em todas as áreas da sociedade, mas na política isso é muito sintomático, né? Nós temos muito poucas mulheres parlamentares, seja no âmbito federal, estadual, municipal, nem se fala, então. Também nas prefeituras, né? Como conseguir vencer esse desafio, Silmara, de que as mulheres encontrem condições de disputar politicamente e conseguir aí através de cargos também, de cargos, não de mandatos parlamentares, mandatos no executivo, né? Como é que elas podem exercer melhor essa ação política no sentido de construir essas políticas estruturantes? Olha, são várias, né? São várias coisas que a gente precisa refletir. Uma das coisas é dialogar mais com vocês essas questões. Eu acho que por muito tempo foi importante, a gente dialogou entre nós, e agora a gente precisa incluir vocês nessa reflexão sobre o que é ser homem no século XXI, né? Com as mulheres aí nos bancos escolares, com as mulheres aí nos espaços públicos, com as mulheres aí decidindo sobre suas vidas.
qual é o lugar dos homens nessa esfera, entendeu? E é por isso que elas continuam morrendo, quando elas decidem sobre suas vidas, né? Por quê? Porque muitos homens ainda não entenderam, né, os direitos das mulheres, né? Então, essa é uma questão, precisamos, por isso a importância do Fórum de Masculinidade, nós temos um companheiro aqui, ó, que participa do Fórum de Masculinidade, dos projetos que incluem os homens nessa reflexão, né? Que não é mimimi de feminista, né? É a reflexão para uma sociedade mais justa, né? E a outra questão que eu trago, né? Eu vou tentar resumir, né? A outra questão que eu trago, porque são várias, né? Você estava falando, eu estava pensando. A gente tem um nó na sociedade que é a divisão sexual do trabalho doméstico. E eu vou falar uma coisa bem do nosso cotidiano. Marcelo, me ouve. É muito pouco provável que os homens que estão aqui na nossa live estejam preocupados com a mistura de amanhã do sábado. É muito pouco provável. Né? Então, as mulheres que estão aqui, tô mentindo? É muito difícil com essa sobrecarga que a gente tem. É verdade, é verdade. De trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, sem uma divisão justa do trabalho sexual doméstico. A gente ainda assumir as responsabilidades na vida pública. E nós estamos indo, né? Esse setor conservador está dizendo para a gente, tchau, querida, volta para casa, volta para cá. E nós estamos indo. Ah, foi estuprada, morreu. O que você estava fazendo lá aquela hora? Mas nós estamos indo, nós saímos do armário e não vamos voltar mais. Esse é o lance. Mas ainda é muito difícil conciliar, né? Tudo que a sociedade atribui para nós. Ainda é muito difícil, né? E essa é outra questão. Né? Como a gente concilia a vida privada e os compromissos da vida pública. Pô, a gente tem uma tesão de participar de tudo, entendeu? Agora, mas peraí, né? Então, você tem que abdicar dos filhos, abdicar do companheiro, abdicar da mãe, do pai, do tio, da tia, que a gente cuida quando fica idoso. A gente abdica, ou então a gente tem que dar conta de tudo, né? E pensar na mistura do amanhã. Então, eu falo para as mulheres, queria saudar as promotoras legais populares, que é um curso muito importante, que as mulheres têm que procurar fazer. Nós temos 2 grupos, o Feminina e a Proleg em Santo André. Aliás, Santo André arrasa no movimento de mulheres, entendeu? Mas nunca, as nossas conquistas nunca foram descoladas da importante atuação do movimento de mulheres que já estiveram antes de nós e de mulheres que estão aqui hoje com a gente, né? Então, nós nunca podemos descolar isso. Então, e saudar também o Vem Maria, que é o equipamento nosso lá há 20 anos, né? Vinculado à prefeitura, a equipe funciona, como a Lei Maria da Penha diz, porque a equipe entende o que a gente está falando. Aí, às vezes, chega na saúde e não entende, chega no judiciário não entende, chega no prefeito não entende, entendeu? Mas a gente precisa ter a consciência de gênero para a gente compreender esse fenômeno sociológico, né? Que acomete a vida de milhares de pessoas, né? Então, o segundo fator era esse, né? A questão de conciliar e tal. O terceiro fator, né? Só um adendo. Nós aprovamos em Brasília, na conferência, a 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, o Sistema Nacional de Política para as Mulheres. Foi uma vitória maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo que a gente estava cantando o hino nacional para abrir a conferência com a presidenta Dilma, né, nós chorávamos, porque a gente sabia que, ao final da conferência, ela não estaria mais com a gente, e o presidente temeroso assumiria este lugar de espaço de poder. Então, né, subiria a rampa, né, com a Marcela, né, e a gente vislumbraria na capa da Veja, né, a bela, recatada e do lar, esfregando na nossa cara, né, que esse é o ideal feminino na sociedade, na cara dos brasileiros, na capa, né? No outro dia, estava na capa da Veja, a bela, recatada e do lar como modelo de ideal feminino na sociedade. Mal ela e a Damares sabem o quanto isso as subestimam, né? Mal elas sabem o quanto isso subestima todas nós. Então, lutar
né, nesta maré, a gente precisa muito da compreensão de vocês, certo? Nem mais, nem menos para ninguém, mas juntos, a gente precisa de aliados, né? Por quê? Porque, assim, tem muitas pessoas, inclusive as mulheres, que reproduzem o machismo. Sem consciência, reproduzem. Não é que elas são machistas. Sem consciência, elas participam, né, e defendem esse sistema que lhes confere, por mais ameaçador que seja, lhes confere, né, mais segurança, né? Então, é muito desafiante. Então, nós não vencemos o patriarcado. As políticas, nós nadamos nessa há 30 anos que a gente nada, muitas mulheres que estão aqui comigo, nada nessa toada de luta em Santo André, região do ABC, né, a nível estadual, já organizamos conferências estadual, já participamos de conferências nacionais, e a gente vê esse retrocesso. Mas só que a gente não desanima, porque a gente vê as que tiveram anteriores a nós. Eu vejo a Melinha, eu vejo a Raquel Moreno, a Matilde, a Ivete, tantas que estiveram antes da gente, entendeu? Então, e estão na luta. E isso nos move também a avançar, a continuar. Mas os retrocessos são cruéis, Marcelo, são verdadeiros assédio moral para cima da nossa luta, do nosso movimento e da nossa história que a gente vem cravando. Né? E eu falava para a minha equipe, nós organizamos na Secretaria de Política para as Mulheres, não sem dificuldade, um grandioso trabalho. Era uma equipe pequena, viu, Marcelo? Era uma equipe pequena, porque nosso governo, o governo Carlos Grana, não tinha o que sempre atendeu a solicitação do movimento de mulheres, não tinha também o recurso, né, para criar uma secretaria, mas a gente teve o apoio do governo federal, da presidenta Dilma. Nós tivemos também o apoio dos movimentos sociais, nós tivemos o apoio, né, todinho do Partido dos Trabalhadores, e montamos a secretaria, não sem dificuldades. E a gente conseguiu compor uma equipe. E o método, né? A Cris era minha secretária adjunta, a Pectol, a Márcia também estava na coordenação, e o método dela, o método de fazer a gestão, foi o resultado de uma luta que a gente sempre brigou, mas brigamos muito, que esse lugar de política para as mulheres tinha que estar com status de primeiro escalão, certo? Então, não é uma secretaria que onera recurso público, não. Ela precisa estar com status de poder, para dialogar diretamente com as maiores autoridades da cidade. Independente do governo federal, a gente já viu isso também, mas eu falei da importância da política de Estado, mas a gente já viveu também a experiência das assessorias da mulher em Santo André, e toda uma política de inclusão social que o Celso fez também, né? Nos projetos de habitação que nós recebemos prêmio. Então, a gestão local, ela faz a diferença na vida das pessoas. Então, alguém perguntou aqui a importância da Câmara, a importância do executivo local. Como que a gente muda isso? A gente muda participando e a gente muda escolhendo bem os nossos representantes na política. Entendeu? Então, a gente tem que fortalecer os nossos candidatos, as nossas candidatas e os nossos candidatos, a gente tem que fortalecer, tem que se aproximar para conhecer quem de fato está comprometido com esse debate, com essa questão que você está trazendo na sua live. Quem de fato são os candidatos que estão... E não é para fazer média, porque assim, tem muitos políticos que fazem média com a igreja, usa a fé das pessoas, né? E assim, e a fé é algo tão forte, é tão importante, mas as pessoas enganam as pessoas, né? E assim, a gente reconhece isso nitidamente quando a gente vê um monte de mulher e homens, né, religiosos nos atacando na Câmara Municipal, né? São pessoas que estão tremendamente, né, manipuladas, com a sua inteligência subestimada, manipuladas, enganadas, porque para eles são passadas mentiras, né? Então, a gente fez um trabalho na Secretaria da Mulher, porque a gente fazia um trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher e de equidade de gênero. Então, por quê? Porque a gente está sempre atuando na emergência, Marcelo. A gente está sempre enxugando gelo. A gente falava isso lá na Secretaria. As meninas, as companheiras que trabalharam comigo, sempre a gente falava isso, a gente está sempre enxugando gelo e atuando na emergência, né? Aí, quando a gente quer trabalhar uma reeducação,
né, dessa nossa cultura machista, a gente é atacada, né? Como se a gente estivesse ali doutrinando mentes. Não, a gente está ali fazendo com que as pessoas percebam a dinâmica social. Não é doutrina, né? É inteligência relacionada aos aspectos sociais, que a gente precisa fazer isso, avançar. Precisamos avançar nisso. Precisamos discutir muito mais, né? Essa questão da cidadania na escola. Então, a gente está atuando sempre na emergência. E dentro e fora da pandemia. Agora, de novo, na pandemia, o que a gente faz com a violência contra a mulher? O que a gente faz é o que a gente sempre defendeu fora da pandemia. Nós temos que atender as mulheres em situação crítica, nós temos que... O movimento de mulheres está fazendo muito isso, está compartilhando, tem uma verdadeira aliança rolando nos nossos inbox do Face, porque hoje a gente conversa sobre isso 24 horas no dia. É um verdadeiro pronto atendimento organizado pelos movimentos de mulheres. Essa rede, ela continua forte, organizada pelos movimentos de mulheres, para a gente tentar salvar a vida das mulheres, né? As delegacias, nós temos 133 delegacias em São Paulo, 10 somente funcionam 24 horas. Santo André, delegacia de Santo André, nós temos uma delegada que, assim, companheira, parceira nossa, a doutora Adriana, mas ela só vai abrir segunda-feira a nossa delegacia às 9 horas da manhã, né? E atendendo casos ultra emergenciais, né? Por conta da questão do isolamento e tal, mas é um lugar que tem que estar aberto. O Vem Maria também tem que estar aberto, está aberto. As companheiras do Vem Maria estão trabalhando muito e, ao mesmo tempo, fazendo isolamento, mantendo toda a regra, né, de prevenção, de proteção do coronavírus lá, e atendendo os casos emergenciais. E telefone 24 horas, Marcelo. A gente não para. E a gente, quando é figura pública uma vez, né, ainda mais nessa área, os casos vêm também para a gente. Isso acontece com as promotoras legais populares, né, que recebem casos também. Outro caso que a gente precisa orientar as mulheres, o 180 é algo que ainda está funcionando, é importante. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se está funcionando, eu não sei onde que eu vou, estou mal, liga para o 180, né? Receba orientações necessárias sobre os serviços na sua cidade. Né? O 180 funciona, nós não podemos perder esse serviço. Quase perdemos já com o Bolsonaro, mas fomos para cima e ele, né, manteve. Não podemos perder esses serviços, né? Então, as casas-abrigos, parece que agora a Comissão de Justiça lá no Planalto aprovou as abrigos em todos os estados, mas a casa-abrigo, pouca gente sabe, nós temos uma casa-abrigo regional que atende as mulheres da região do ABC, modelo único administrado por 7 cidades, que já foi referência, já ganhou prêmio. Então, nós estamos manter, né, os prefeitos têm que olhar para esse projeto e dar continuidade, dar manutenção. E é o que eu esperava em Santo André. Eu esperava em Santo André passar o bastão, né? O prefeito Carlos Grana criou somente 2 cargos, o meu e o da Cris. Os outros cargos eram cargos de carreira, eram cargos de outras secretarias que quiseram vir com a gente, né? Trabalhar com a gente, e os secretários cederam, funcionários da saúde, da segurança, da inclusão social, e a gente montou a equipe com o recurso do governo federal, né? A Cris foi muito empenhada nesse aspecto, junto com a nossa Secretaria de Administração, construímos um espaço, né, muito adequado para o nosso trabalho, tínhamos uma equipe pequena, administrativa, e a gente fez um barulho enorme na cidade, porque a gente trabalhava com todas as áreas, área da saúde, educação. Trabalhamos na educação, Marcelo, durante 3 anos. Então, a gente estava fortalecendo a rede de enfrentamento, e a gente, junto ao judiciário, nós temos uma parceria com o judiciário importantíssima. A doutora Tereza Cabral, da Vara Criminal, até hoje. Então, essa rede não para, mas o Estado tem o seu papel importante. Caso contrário, Marcelo, se não assume esse compromisso, é negligência com a vida das mulheres, é negligência com essa violência doméstica que afeta a educação e o desenvolvimento das nossas crianças, que crescem tristes, doentes e apáticas, num ambiente onde não lhes confere proteção, certo? E sim, um exemplo de dor e de uma história que vai marcá-la para o resto da vida. Então, é ruim para a mulher, é ruim para essa nova geração que vem. E o governo que não assume com a gente é negligente
A cada mulher que morre por feminicídio em nosso país, a cada criança e adolescente que morre por violência sexual em nosso país, que é abusada, é responsabilidade, sim, e muita do Estado, que é negligente com essa questão, que é que eu volto a dizer o que eu falei no início, é um projeto político de sociedade, né? E assim, que aposta nessa desigualdade e que promove esse genocídio, né? Feminicídio, generocídio, já ouvi generocídio, e sustenta privilégios. Então, é isso que a gente precisa ter consciência. Então, vamos todo mundo cuidar da violência contra a mulher na pandemia, entendeu? E assim, não virar as costas para isso, e não julgar as mulheres, não rotular as relações, mas entender que esse mecanismo ele é perverso e acomete muita gente, muita gente. Para você ter uma ideia, desculpa, a cada que eu vou falando, eu vou lembrando, assim, de todas as mulheres que são assassinadas no mundo, Marcelo, 70% são assassinadas por seus companheiros, ex-companheiros, maridos. Eu estou falando de mortes evitáveis. Se nós tivéssemos o sonho, né, a utopia de viver uma outra sociedade, essas mulheres estariam em idade reprodutiva, idade produtiva, estariam estudando, estariam debatendo com a gente, estariam na política, estariam nas escolas, cuidando dos seus filhos. Tantas crianças órfãs que perderam suas mães em crimes cruéis, com requintes de crueldade. E isso é uma coisa que a gente também precisa estudar, né? Esses crimes têm, né, detalhes que são extremamente difícil de compreender, entendeu? E muitos homens, às vezes, não sustentam, né? Se matam, tentam se matar, né? Veja como o machismo é perverso. Então, nós precisamos nos atentar a tudo isso. Verdade, nosso é um debate muito rico, Silmar. Acho que a gente tem coisa aqui para muitas e muitas lives, né? Com certeza, não tem a mínima dúvida. E é tudo isso que você coloca, são várias frentes, né? Essa perversidade toda e a violência contra a mulher, ela atinge toda a sociedade, né? De forma, como você disse, a questão as crianças que hoje se encontram em idade de escola, né, de começar a entender o seu caminho, né, jovens que estão aí no momento de se tornarem universitárias, de estarem na política, como você mesmo colocou, né? Eu acho que é um debate que a gente realmente precisa abrir em todas as frentes, né? E como você mesmo disse, por exemplo, a questão das políticas para as mulheres, ela conversa com as políticas de educação, com as políticas sociais, com as políticas do trabalho, enfim, é algo que, se não for entendido de forma estratégica, a gente não consegue de fato avançar, né? Nós que avançamos tanto, né, conseguimos colocar uma mulher na presidência da República, né, a partir daí de uma luta histórica. Temos que, nesse momento, estar defendendo algumas coisas que são básicas, né, defendendo nesse momento o direito a ir e vir, direito à vida, né, direito que é fundamental, né. Poderíamos ter avançado muito mais. Nós já partíamos aí para um debate muito mais amplo, né? O debate, por exemplo, se hoje já é difícil a gente falar da mulher no trabalho, da mulher na política, na mulher na universidade, né? Quanto mais políticas que era para estar sendo discutidas nesse momento, por exemplo, como a descriminalização do aborto, por exemplo, né? Que é uma questão importante, que foi um debate que foi totalmente obstacularizado na sociedade brasileira por essa sociedade conservadora, né, esse fundamentalismo todo, e que em algum momento, evidentemente, teremos que retomar aí com muita luta, com várias batalhas aí que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, né? Nós temos aí muitas contribuições, Silmara. O pessoal está colocando algumas questões aqui. A Suelen colocou aqui que ela lembra que discutiu sobre gênero em sala de aula, no estágio dela em sociologia, né? No Rio Grande do Sul, e percebi que os alunos, uma falta de entendimento histórico sobre gênero, conhecimento como que as mulheres passaram na sua história de violências, né?
violências essas que foram naturalizadas, e ela vê necessidade de políticas que defendam esse estudo, né, com a devida cientificidade nas escolas, mas que agora com esse governo, de fato, a gente tem aí dificuldades aí para avançar, né, um governo que nega a ciência, que nega a educação, né, mas é um debate que nós temos que conduzir, um debate que a gente tem que, de alguma forma, enfrentar, né. Uma outra questão que eu gostaria até de estar... Você falou também da questão de avanços e falou da Lei Maria da Penha, né? Gostaria de te perguntar, por exemplo, como é que você vê a questão das mudanças que sofreu a Maria da Penha em 2019, né? São mudanças aí que trazem uma certa ambiguidade, né? Então, a gente até já conversou sobre isso anteriormente, né? Eu gostaria que você nos colocasse aí um pouco mais, trouxesse alguma informação a respeito para tirar aí qualquer dúvida com relação a essas mudanças, se elas foram boas, se foram ruins, qual o caráter que tem essas mudanças que foram... parece que sofreu várias mudanças a partir de 2009, a Maria da Penha. Queria então que você tocasse nas principais e dissesse quais são os pontos pró e contra essas mudanças que a gente encontrou aí. Uhum. Antes de falar da Lei Maria da Penha, né, o que a Suelen traz tem muito a ver com o que a lei ela coloca também aqui, né? Sim, a gente vive nessa história aí quando eu falo projeto político de sociedade, é um projeto político de sociedade, é um projeto político do silenciamento, é o projeto político da censura, é o projeto político de diminuir a importância e o protagonismo das mulheres na história, né? Então, em todo o desenvolvimento do nosso país, os avanços, as conquistas, as lutas que nós tivemos, não há um momento que não tenha tido a participação das mulheres. E isso nunca é contado. Isso nunca é conhecido, né? Então, assim, essa política do silenciamento e do esquecimento, enquanto projeto político, é exatamente, né, exatamente para que a história, né, das ditaduras no Brasil, dos holocaustos no Brasil, das escravidões no nosso país, para que elas se repitam com uma nova roupagem, né? Porque nós estamos no século XXI, e quando o presidente Bolsonaro fala, né, não vamos fazer mais nada disso, acabou, quero acabar com tudo isso, vamos tirar essa velha política. Ele, nesse discurso fácil, ele é a representação da velha política, né? E é óbvio que ele e todos os seus capangas vão atuar nessa política, desse projeto político do esquecimento, do silenciamento, diminuindo a importância de um movimento grandioso como ele, né? Que nós fizemos. E a esquerda, viu? Agora eu falo, Ale, a esquerda, o machismo, ele está disseminado em todas as esferas da sociedade, né? E na esquerda a gente também não está livre disso, não, certo? A gente não está livre disso, não. E por isso que a gente precisa discutir mais com os nossos companheiros para que a gente não reproduza isso dentro do espaço de luta onde eu aprendi a importância do feminismo, onde eu aprendi a importância dos direitos humanos, né? Foi no partido, foi através do partido, né? E é difícil conviver com isso dentro do partido, quando a nossa fala não tem valor, né? Quando a gente vê uma companheira em situação de violência, quando a gente sofre discriminação, assédio moral, sexual. Então, é muito triste quando isso acontece dentro do nosso terreno, né? Porque lá de fora a gente está preparada, a gente espera, né? A gente espera e a gente está prontinho para lutar contra. Agora dentro, e se fosse assim, não aconteceria, inclusive, dentro das nossas casas, né? E como eu já disse, né? Não é o lugar mais seguro para a gente. Enfim, da Lei Maria da Penha. Eu acho que teve uma mudança aí que ainda está em discussão, né? Se isso é bom, se isso não é bom, mas o movimento feminista já está atento, entendeu? Na notificação na área da saúde, a gente sempre lutou pela notificação compulsória, né, da violência doméstica na área da saúde. Por quê? Para a gente, em caso de suspeita ou de identificação de situação de violência, a gente ter notificado aquela situação que entrou pelo serviço de saúde para a gente trabalhar com a informação. E para o profissional também poder orientar a mulher. Porque, assim,
A notificação compulsória na saúde é importante para a gente trabalhar com a informação, com os dados epidemiológicos da violência no município. A saúde é a grande porta de entrada e ela é importante também para a gente orientar as pessoas, né, as mulheres, no caso. Quando é criança e adolescente, a unidade de saúde ela tem que preencher 3 fichas. Uma que fica na unidade, outra que vai para a vigilância epidemiológica e outra que vai para o conselho tutelar. Quando é idoso, 3 fichas. Uma que fica na unidade de saúde, uma que vai para a vigilância epidemiológica e outra que vai para a delegacia do idoso ou conselho do idoso. Quando é da mulher, tem uma diferença, Marcelo. Da mulher tem uma diferença, são 2, né? Uma fica na unidade de saúde e a outra vai para a vigilância epidemiológica. Essa lei que foi aprovada, ela obriga os profissionais da saúde a fazer a 3ª notificação, que será entregue à polícia. A gente vê isso com muita preocupação, viu, Marcelo? Porque não é fácil a mulher chegar num patamar onde ela busca ajuda e ela coloque a problematização que ela está vivendo. Porque é muito mais fácil você denunciar falar de um agressor, denunciar um agressor desconhecido. Agora, o autor da agressão, sendo conhecido, nós estamos num lugar muito delicado. E essa mulher, quando chega no serviço de saúde, né, ela precisa ter um acolhimento, aquele acolhimento que ela espera ter. Ela quer que os profissionais perguntem. A gente tem uma pesquisa lá na minha faculdade, ela quer que os profissionais de saúde perguntem. O médico, a enfermeira, ela quer que pergunte sobre a violência, se ela é vítima de violência. Mas ela vai responder? Pode ser que sim, pode ser que não. Diferente, se ela for na delegacia da mulher no Vem Maria, ela vai chegar dizendo, ela chega lá dizendo, né, que ela é vítima de violência. Mas, num serviço de saúde, precisa ter um acolhimento específico, um olhar muito cuidadoso no atendimento dessa mulher, né? Porque, às vezes, o braço quebrado né? Ou então uma cistite crônica, algum problema de saúde crônico, dor na alma, tem dor na alma, né? E ela pode voltar para casa e ela ser assassinada, ela ser morta pelo seu companheiro. Então, o serviço de saúde tem uma responsabilidade imensa. Mas, espera aí, suspeita, chama a polícia. Se isso acontecer, se hoje já existe um receio, um medo, uma dificuldade, a vergonha de chegar no serviço de saúde e dizer que é vítima de violência, isso pode inibir aos profissionais de saúde de identificar a situação. Isso pode inibir. Aí a gente não vai conseguir nem orientar a mulher e nem trabalhar com informação, trabalhar com números. Qual é o mapa da violência contra a mulher em Santo André? Nós lançamos isso na época da secretaria, né? Junto com outras secretarias, nós lançamos isso. Né? O mapa da violência contra a mulher em Santo André. A gente sabia a região onde tinha mais violência, a gente sabia a faixa etária, onde era mais, né, permanente esses casos. E aí, então, a gente tem a certeza que isso vai inibir as mulheres de dizer que elas são vítimas de violência. Inibindo, a gente não tem a informação e a gente não tem como ajudá-la. Fora que a gente, chamando a polícia, até na suspeita, você pode, na hora, chamar a guarda, a polícia municipal. A gente pode perder esta mulher na rede de atendimento. A gente pode perder, ela pode sumir, desaparecer e nunca mais voltar. E ela tem todo o direito à autonomia de decidir o momento que ela vai buscar ajuda. Nós não podemos matar essa autonomia nossa, das mulheres, de buscar ajuda. Cada uma tem o seu tempo, cada uma sabe as dificuldades que enfrentam cotidianamente, né? O importante é que o profissional identifique e oriente elas a buscarem o centro de apoios à mulher em situação de violência. Lá no centro de apoio não tem polícia. É lá que ela vai ser fortalecida, Marcelo, para decidir denunciar, para decidir acabar com a relação, para decidir se fica e se fortalece para tentar mudar aquele cotidiano, mais fortalecida, né? Para decidir, para perceber, inclusive, que ela está sob risco de morte, porque as mulheres não percebem quando elas estão em situação de risco de morte. É preciso uma equipe que identifique o risco de morte,
que tem no Vermaria, que tem na Delegacia da Mulher, que identifique o risco de morte para orientá-la e colocar um abrigo. As mulheres não acreditam que eles são capazes de assassiná-las. A gente poderia ter prevenido muitas mortes, né? Se essas mulheres tivessem entrado na rede de enfrentamento e proteção às mulheres, né? Então, quando uma mulher me procura em situação de violência, que eu vejo que está no Vem Maria, que já chegou que já chegou à Delegacia da Mulher, eu fico tranquila, porque eu falo assim, agora ela está sob proteção do Estado. Você está entendendo? Agora ela vai ser orientada para fugir, para decidir, para denunciar, para ficar, para mudar, entendeu? Ela vai ser fortalecida e orientada, ela precisa de informação, ela precisa de fortalecimento para ela tomar decisão sobre a vida dela, entendeu? Então, é arbitrar sobre a decisão da mulher, o serviço de saúde, chamar a polícia no caso de suspeita ou identificação da violência, é arbitrar sobre a autonomia das mulheres. E isso vai prejudicar o atendimento e prejudicar o nosso trabalho com a informação. Nós vamos perder essas mulheres. Eu acho que e nessa lógica, né, da importância dessa rede de proteção, né, que você coloca, que é fundamental, né, acho que para ajudar essa mulher a entender a situação em que ela está inserida, né, o risco que ela está correndo, né, essa rede é tão importante. O Ailton coloca uma questão vinculada a isso, por exemplo, hoje em Santo André, né, nesse momento atual, que hoje nós não temos mais uma secretaria voltada exclusivamente para isso, mas como é que está essa rede de proteção hoje na cidade de Santo André? Ela cumpre o seu papel, ela não cumpre? Como é que hoje está colocado na cidade isso? Algumas coisas, como eu já disse, que a gente conquistou, elas foram mantidas, né? Quando a gente pensa as casas-abrigos, olha que importante, né? Um equipamento administrado regionalmente. Já teve prefeito que já quis acabar com a casa-abrigo. 1, 2, 3, mas para acabar com a casa-abrigo, né? No consórcio precisa ter, todos os prefeitos concordam em acabar com a casa-abrigo. Né? Olha como é importante para dar sustentabilidade para uma política de proteção às mulheres, né? Então, a Casa Abrigo, né, tá lá sobrevivendo com muita dificuldade, que houve cortes, e nós nos vimos em situação de muita preocupação com as ameaças de extinção das casas-abrigos. Mas elas estão funcionando, isso é muito importante. As equipes, as casas de apoio à mulher na região, em Santo André, o que nós criamos na nossa gestão, estão funcionando. Eu não estou no dia a dia, mas eu trabalho muito assim com a equipe de discutir os casos, né? Mas não estou no dia a dia da equipe, né? Então, houve corte, né? De investimento nessas áreas. A área da assistente social é uma área que hoje eu também não acompanho, então, para eu falar, como me perguntaram da cultura outro dia, eu não estou acompanhando de perto, né? Mas a gente sabe que quando acaba uma secretaria, né? Que aí eu volto a falar, né? Quando eu esperava que a gente ia fazer, como que a gente fala? A transição. Eu e minha equipe ficamos na secretaria dezembro, esperando chegar as mulheres que o prefeito atual, que eu achava que ele ia indicar e mandar lá para a gente falar assim, olha, continua, esse projeto é importante para todas nós. A gente ficou esperando. Marcelo, Ailton, foi triste a gente sair e fechar a porta. Foram 4 anos de luta para montar a secretaria. E fizemos um trabalho nos 4 anos onde não tivemos um feminicídio na cidade. Não tivemos nenhum feminicídio na cidade. Uma mulher foi assassinada no tênis clube, mas ela era de São Bernardo, e o ex-companheiro dela matou ela no tênis clube, na frente da família, num baile. Então, e a gente parou lá, a gente abraçou o tênis clube e tudo. A gente tinha um trabalho muito grande também com os nossos vereadores na Câmara, naquele período, principalmente da Beth, que representava a nossa bancada, junto ao trabalho com a Secretaria das Mulheres. Então, a gente não pode esquecer essa luta, essa história. E fechar a porta sem passar o bastão, desligar o nosso computador, e nós deixamos nossos arquivos lá, viu? Diferente das gestões anteriores, que a gente chegava, não tinha nada nos computadores, viu, Marcelo?
A gente, né? Mas a gente tinha plano de governo, a gente já tinha feito diagnóstico, a gente já sabia rapidinho o que fazer, né? Eu deixei tudo lá, nossa equipe deixou tudo lá nos computadores para quem chegasse. Mas ninguém chegou para tocar política para as mulheres, entendeu? Isso foi muito triste, porque o prefeito esteve com a gente no nosso governo. E ele foi, naquele momento, parceiro. Enquanto secretário de obras, fez atividades como Outubro Rosa junto com a gente. Subiu no palanque junto com a gente. Defendeu política para as mulheres junto com a gente. Então foi muito triste fechar as portas e não ter duas mulheres para passar o bastão, né? Da secretária e da secretária adjunta para elas, darem continuidade. E quando ele anuncia que acabou com a secretaria, nos primeiros meses nós já tivemos casos de feminicídio na cidade, de mulheres, jovens, adolescentes, e o movimento de mulheres, aí eu parei de falar. Porque o jornal vinha para cima de mim, eu não era mais secretária. Eu parei de falar porque eu falei, falem agora com o movimento. E o movimento foi e falou, levou mulheres que eram atendidas no Vem Maria, argumentou, porque isso não é de partido A ou partido B, isso tem que ser de político que tem visão de sociedade. Infelizmente, ele não deu continuidade, argumentando o que todos argumentam, né? Sempre, né? Que o Estado está falido, que não tem dinheiro, e todo mundo acredita. Né? E aí, né, se conforma com o estado que a gente vive de injustiça social e violência, né? Então, é muito difícil. É um desafio, né? Realmente é uma questão muito frustrante você ter um trabalho, né, todo desenvolvido, né, encaminhado, né? Eu acho que é algo que já tinha um acúmulo muito importante, né, de políticas. Infelizmente, essa velha política, né, que nós estamos aí vendo todos os dias e que é hegemônica hoje, é essa velha política que desconstrói aquilo que, inclusive, dá certo, né, que funciona, que serve para ajudar as pessoas, desconstrói para poder fazer tudo diferente, né, para poder fazer do seu jeito. Infelizmente, a gente vai vendo essa velha política desconstruir essas conquistas todas, né, e assim, eu acho que é fundamental, acho que é fundamental esse trabalho do movimento, né, essa luta que o movimento trava. Eu acho que a política, ela não se constrói, e quando a gente fala da política, é preciso frisar isso muito, né, para as pessoas que não acreditam, que nesse momento não estão acreditando nas saídas políticas, né. Eu acho que a gente precisa muito destacar essa questão, que a nossa ação política vai muito além da política institucional. Ela deve ser construída a partir do movimento, seja o movimento de mulheres, os movimentos sociais, o movimento de trabalhadores, né? Eu acho que a nossa ação política, ela se constrói a partir da base. Essa, inclusive, é um destaque que nós estamos dando aí no nosso projeto de pré-candidatura, dizendo que nós queremos construir um mandato popular, mas com a base da sociedade, ou seja, nós queremos estar abertos aí a todas as principais demandas da comunidade, né? Eu acho que você constrói um projeto político a partir dos movimentos, a partir das associações, dos sindicatos, das igrejas, né? Eu acho que nesse momento o movimento social, o movimento popular é importantíssimo, o movimento de mulheres, as promotoras legais populares, esse movimento é importantíssimo nesse momento para fazer com que essa luta ela continue, que essas conquistas elas sejam de alguma forma asseguradas, né? E que no momento que nós consigamos aí um novo projeto institucional, um projeto político de Estado novamente, consigamos retomar essas políticas, retomar essa trajetória, né, todo esse trabalho que foi muito bem feito, né, e é isso. Eu acho que essa é a grande questão que nós precisamos aí trazer para esse debate. Silmara, assim, nossa conversa está muito legal, estou gostando muito, a gente tem muito assunto aqui, como eu disse, tem assunto para muitas lives, né? Toda a trajetória de lutas das mulheres tem muita coisa para a gente trazer, para a gente valorizar, para a gente conversar, para fazer com que mais mulheres se insiram nessa luta, para que as jovens, principalmente, as jovens mulheres, né, acreditem que é possível também transformar a sociedade a partir da política.
os jovens de uma forma geral, não só as mulheres, né? Acho que nós, e como você disse, trouxe uma fala de esperança para todos nós, que você tem visto esses sinais, né? Seja na universidade, seja na comunidade. Acho que isso é importante. E eu gostaria muito que você, assim, fizesse suas considerações agora nesse sentido, né? Trouxesse uma palavra para todos nós aí, para que essa luta se mantenha viva, se mantenha acesa, né? Para enfrentar esse momento de tantos desafios, né? Um momento que muita gente se diz, a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente olha no entorno e se sente desanimado, né? A gente não pode negar a dificuldade do momento. Mas é importante ressaltar aqui que nessas trajetórias todas, né, nessas conversas que nós estamos realizando com você, com outros companheiros e companheiras de luta, né, nós podemos perceber que é possível avançar, mesmo diante de toda dificuldade, diante de todo desafio, é possível avançar, é possível resistir e é possível continuar sonhando, né, em transformar essa sociedade e construir um novo futuro. E eu gostaria, então, que você, nas suas considerações, nos falasse um pouco dessa sua luta novamente, no sentido agora de olhar para o futuro e como que a gente pode construir a partir de aqui. Eu acho que a gente viu, né, agora nessa fase também, né, a importância das políticas públicas, né, tem uma importância fundamental na vida das pessoas e que essas políticas públicas têm esse olhar para a cidadania, para a defesa da cidadania, né, dos direitos de igualdade. Porque a luta das mulheres, a luta dos negros, né, indígena e da nossa comunidade LGBT, ela em nome da liberdade, né, Marcelo? Em nome da liberdade. A gente só quer... e dentro da pandemia, essa questão do isolamento também entra junto, isso também é a violência contra a mulher, acirra, entra junto a questão onde o controle se fortalece ali, entendeu? O controle se fortalece, né, no isolamento. É um lugar onde não há oxigênio para a liberdade, né? Então, é um outro estopim dessa violência contra a mulher. E aí, a gente precisa pensar nessa questão da liberdade, né? O que é liberdade, né? É a gente caminhar, é a gente ser o que a gente é a gente conquistar, é a nossa capacidade de sonhar. Eu acho que as pessoas em situação de exclusão social, elas perdem a capacidade de sonhar, elas perdem a determinação de lutar e de fazer, elas não acreditam mais que pode mudar. Né? E isso é muito interessante para o sistema que a gente vive, né? As pessoas em situação de exclusão social, elas perdem a sua determinação de sonhar e de fazer. Elas acham que aquela condição, Marcelo, é destino. Então, a gente precisa lutar contra isso, né? E para isso a gente vai precisar da compreensão de todo mundo. Então, eu que agradeço todo mundo que está aqui, gente. A Fátima falando de São Paulo, obrigada, Cris, obrigada, Márcia, obrigada, Fernando, a Lê, a Suelen, gente, tanta gente legal, que eu fiquei emocionada de ver aqui as falas participando, a Ailton, Valdemar, Carolina, vixe, muito legal, Ariana, Ana Lúcia. Então, eu quero agradecer a participação de todo mundo e, de novo, esse convite. Tenho muito afeto, viu? Por você, por seu projeto político, por seu grupo e toda essa galera que está aqui com a gente. É muito bom sentir isso. A gente se fortalece. Ele não. Ganhei da minha nora. Minha nora está lá na Irlanda com meu filho. Eles estão melhor na Irlanda. Estão melhor na Irlanda do que se estivesse aqui. Nós aqui agradecemos, Silmara, assim, a participação sua, né, ter assim, aceito esse convite nosso, e nós estamos aí construindo um caminho, né, um projeto a muitas mãos, como eu disse, nós temos aí uma carta manifesto que está sendo construída, gostaríamos até depois que você tivesse contato, contribuísse também com as suas ideias, né, eu acho que é importante construirmos aí a várias mãos esse caminho. Queremos ouvir todo mundo, né, e agradecer a participação de muitos aí que estão nos deixando aí seu agradecimento, ser muito obrigado, né, obrigado por nos trazer essa palavra sua de esperança nesse momento, e em que nós precisamos aí somar esforços, né, e voltar a sonhar, e refortalecer a nossa luta, a nossa caminhada, e
assim, muito obrigado mesmo, Silmara. A gente quer, o pessoal está falando, tem o pé de bis, a gente quer em outras conversas, enfim, a gente vai continuar aí em muitas outras ocasiões, conversando e trazendo novos elementos para essa nossa caminhada de luta aí. Então, agradeço imensamente, assim, emocionado também, assim, o carinho que teve conosco, né, e com a nossa causa, o nosso projeto. Agradecer a todos os que participaram da nossa conversa, que tem participado dessas lives de sexta-feira, que é uma ferramenta que a gente encontrou. Na próxima sexta, a gente vai estar tratando também da questão de como a comunidade está se organizando para enfrentar a crise da pandemia do Covid-19. Nós vamos conversar um pouco com o pessoal do MDDF, o Ed vai estar com a gente aqui. Então, cada sexta-feira a gente traz um convidado para nos ajudar aí a encontrar caminhos, né, a fortalecer os nossos sonhos e a nossa luta. Então, muito obrigado, Silmara, mais uma vez. Vamos firme continuar aí, fora Bolsonaro, fora políticas golpistas, né, fora fascismo, e vamos à luta aí. Um grande abraço a todos, boa noite, um bom final de semana. Até mais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite.